Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre decidir me separar. E agora? E enquanto eu espero a nossa convidada, a Viviane Marques, ela é psicóloga, ela também é especialista em ajudar outros pais em processo de separação. Enquanto a gente espera ela aqui, gostaria de dar boas-vindas a vocês e já falar. Se vocês têm alguma pergunta, querem saber alguma coisa em específico, deixa o seu alô aí, oi, oi. Que legal. Vamos ver se ela já vai entrar. Oi, pessoal, obrigada pela presença de vocês. Vamos ver entrando aí a Viviane. Ei! Olá, Que bom te encontrar. tudo bem? Tudo ótimo por aqui. E por aí, como é que estão as coisas? Também, tudo bem. Vamos já falar sobre o que o pessoal veio aprender? Decidir Claro, separar, meu Deus do céu. E agora? Né? Talvez essas pessoas que decidiram se separar têm filhos. Né? uhum. E eles veem um sentimento de ressentimento, de raiva, de abandono, de desespero, muitas vezes. E nesse turbilhão de emoção, eu espero que quem estiver assistindo essa live de hoje saia daqui se sentindo um pouco mais fortalecido e também com um sentimento de esperança. Né? A gente não pode desistir, principalmente pelo que está acontecendo globalmente, né? A gente sai de uma situação ruim dentro de casa e a gente sai da porta da rua e encontra mais situação ruim ainda. Então essa é a hora que a gente precisa, dar a mão aí uma para outra e tentar se ajudar no melhor que a gente pode. E a Viviane, ela trabalha com isso. Na verdade, você, Viviane, já trabalha nesses processos de apoio aos pais que estão se separando. Conta mais. Tá. Bom, eu sou psicóloga e especialista em separação de casais com filhos. Depois de um tempo trabalhando com isso, eu fiz com você a certificação em disciplina positiva no ano passado. E aí muita coisa começou a fluir muito bem, pensando nessa segurança para os pais, para colocarem em prática essa vontade da separação e também no acolhimento às crianças. Então, hoje eu trabalho com consultoria para separação, com atendimento em psicoterapia e também escrevi meu livro infantil, Minha Vida em Duas Casas, que é para iluminar um pouquinho a cabeça dos pais com a escolha das palavras e de uma historinha legal para que as crianças se sintam, além de mais acolhidas, também percebam que não é só com elas. Então, é uma história que ajuda bastante nesse momento. E muitas vezes essas mães e esses pais que tomaram já a decisão de se separar, deve passar na cabeça deles, puxa, isso é horrível, né? Por que será que isso está acontecendo comigo? Né? E o que a gente quer ajudar é mudar essa mentalidade que, ao invés de se sentir vitimizado, né, o que é que eu posso fazer em relação a isso? Então, hoje a gente vai dar algumas dicas de como é que você pode mudar essa mentalidade e ver que você tem poder e um certo controle sobre a situação, né? Então, a gente vai começar com algumas dicas. Qual que é uma dica assim, que você costuma compartilhar com esses indivíduos que estão nesse momento de decidir já? Vamos me Tá. separar. Eu sempre digo que quanto mais informação essa pessoa tem, mais ela se sente forte para enfrentar qualquer tipo de obstáculo que venha. Um dos motivos que mais fragilizam os adultos nesse momento são os comentários dos outros. Então, as pessoas perguntando como é que vai ser das crianças, como vai ser essa conversa, essa insegurança mesmo. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você se informa, mais você consegue colocar para fora, para a criança e para você mesmo o que vai ser desse momento. Né? Então, basicamente, tenha segurança daquilo que o seu coração está dizendo. Quanto mais naturalidade tocar nesse assunto para a criança, eu acho que é melhor. Né? Tem muitos pais que acabam contando uma vez para a criança e depois não toca mais no assunto, pensando, ai, não quero fazer eu lembrar.
mas a verdade é que a criança está pensando nisso o tempo todo. Então, quanto mais natural se torna esse assunto, mais os adultos conseguem ajudar a criança a nomear os sentimentos, a entender o que está acontecendo. Geralmente, quando não existe essa conversa, a criança guarda muitas dúvidas para ela mesma, né? E responde de uma forma muito infantil. E às vezes constrói um cenário até pior do que o que é de verdade, né? Então, Sabe, Viviane, é interessante perceber que através de todo esse diálogo que os pais devem fazer com eles mesmos, né, com a própria cabeça, você apontou algumas coisas bem interessantes. Primeiro que eles não estão sozinhos, né? Eles acham que só está acontecendo com eles, às vezes está acontecendo com o vizinho também, ou até com o familiar. Você sabe que em março o Google ele registrou um aumento de 82% na pergunta como dar entrada no divórcio. Então, você não está sozinho. E no Brasil, em abril, houve um salto de 9.900% no interesse de buscar pelo termo divórcio online gratuito no Google. Então, parece que você está sozinho nessa, mas você não está. E hoje existem cada vez mais grupos de apoio que podem ajudar você a criar essa linguagem de como conversar com seus filhos, né? Eu sei que a Viviane tem um grupo, tem lá no perfil dela. A gente ajuda aqui através da filosofia positiva também e tem outros profissionais que podem ajudar. Então, faça uma busca, entre em contato para ver quando é que tem um próximo grupo para conseguir encontrar essa linguagem para conversar com os filhos. A outra coisa que a Viviane apontou, que eu achei interessante também, conversar com os filhos é super importante. Mas antes da gente conversar com os filhos, a gente tem que conversar com a gente mesmo, né? A gente tem que buscar encontrar dentro da gente esse diálogo de que o que eu fiz foi a coisa certa para mim nesse momento. Né? Você tem alguma dica para começar, antes de conversar com os filhos, para conversar consigo mesmo, né? Encontrar um mantra que te centralize, que te traga paz? olha, eu sempre comento sobre o respeito consigo mesmo, né? Porque se a gente está pensando em colocar em prática uma coisa tão importante que vai mudar a vida de todo mundo da família, quanto mais eu me respeito nesse momento, mais eu estou ensinando até os meus filhos a se respeitarem. Então, muitas pessoas se colocam durante um período muito longo de tempo, até anos, em situações e relações que não estão legais, justamente para poupar quem está em volta de viver uma separação. Então, quanto mais você consegue colocar em prática aquilo que é importante para você, de uma forma tranquila, respeitosa, mais os outros vão aprender com isso também. Então, enxergue os seus limites, enxergue as suas esperanças, as suas vontades de vida. Esse colo próprio é muito importante para essa decisão ser tomada, né? Eu estou pensando aqui da gente estruturar isso até baseado no que você falou, de uma maneira, se os pais se sentem impotentes e tem essa sensação de imobilidade, né? Não sabe nem qual vai ser o próximo passo. Qual que seria um antídoto interessante para isso, né? Você comentou alguns, né? De você buscar sua força interna. A outra seria ter um papel mais ativo em buscar esse próximo passo. Não é nem recuperar nada, né? Não tem como voltar para trás, você só tem como ir para frente agora. O que seria um passo para a gente conseguir dar um antídoto para esse sentimento de imobilidade e de impotência? Olha, eu acho que começar a estruturar novos caminhos e pensar de fato em quais seriam as possibilidades, tanto na prática da separação quanto no dia a dia. Então, fazer alguns testes, imaginar algumas coisas, fazer até alguns estudos ali de como as coisas podem funcionar numa nova rotina, ajudam bastante a pensar no futuro e não só em resgatar alguma coisa que já está perdida ou sofrer naquela zona ali bem estacionada, né? Então, acho que quanto mais você enxerga as novas possibilidades, novos caminhos, mais aquilo fica claro e te mostra que é um futuro viável, né? Então, e um dos caminhos seria buscar ajuda, né? Com Talvez certeza. um grupo de suporte ou um psicólogo, buscar alguma coisa para não fazer isso sozinho. Um outro sentimento muito comum é essa perda de conexão, que a gente se sente desconectado, né? Ou então se sentir isolado. O que seria um antídoto para a gente poder ajudar esses indivíduos que estão nesse processo? Olha, em todos os lugares existem pessoas separadas, né?
E aí, acho que é muito importante essa rede de apoio mesmo. Então, pessoas que você confia e que já passaram por um processo de separação, ou pessoas que você ainda não conhece, mas tem grupos. Existem grupos até no Facebook de pessoas trocando ideias sobre isso, existem grupos profissionais. Enfim, várias áreas que podem te acolher, quanto até uma própria psicoterapia individual, às vezes, se ainda é um movimento muito interno. Existem milhões de formas. Eu tenho até um curso agora online, ajudando as pessoas a criarem esse esclarecimento, que é mais uma ferramenta para colocar, e acho que vai muito do que a pessoa se sente confortável. Tem gente que não gosta de se expor, de se colocar em grupo, e aí tem uma ferramenta individual. Tem gente que prefere ouvir várias histórias e compartilhar experiência. Existem grupos para isso. Então, acho que o mais acolhedor é você seguir pelo caminho que mais te deixa confortável e encontrar alguém que possa te ajudar. Ok. E agora, se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade de colocar aqui. A gente vai adaptando a nossa conversa em relação a isso. Um outro sentimento muito comum é essa sensação de imprevisibilidade e incerteza, né? O que seria um antídoto para ajudar a neutralizar isso? A pessoa até reconhecer, né? Que as informações não estão claras. Uhum. Olha, cada um precisa seguir o caminho que a sua própria intuição, que o seu próprio estilo de vida diz que cabe, né? Então, muito mais do que a gente olhar o que os outros estão dizendo ou fazendo, tem que entender se aquilo é viável para o seu estilo, para a sua condição, para o seu momento. Então, acho que a união do acolhimento dos outros, com alguns estudos e também com você imaginar a sua vida naquele momento, pode ajudar bastante. Então, é um autorrespeito, basicamente, e também se permitir olhar para outros horizontes, receber experiências dos outros e conseguir filtrar o que cabe para você e o que ainda não cabe. Uhum. Tem até uma chance de se reinventar, né? Não buscar alguma coisa que é muito familiar, mas essa incerteza e imprevisibilidade, na verdade, faz parte do mistério e da mágica da vida, né? De poder Exatamente. agora abrir novas oportunidades. Mesmo assim que nesse momento você não sente muito essa vontade de ver o desconhecido, mas eu acho que é isso que faz com que a gente veja a vida mais colorida lá para frente. Exatamente, tem muita gente que acaba tendo uma pessoa de referência, então, eu conheço alguém que teve uma separação que foi legal, a pessoa está super bem hoje consigo mesma, e aí parece tão distante aquela realidade que não dá vontade de sair do lugar. Os primeiros passos são os mais importantes, né? Que é começar a pensar em você mesmo. Se você tem condições, o que você precisa fazer para ter essas condições, sejam elas financeiras ou emocionais, ou de apoio de outras pessoas por perto, né? Tem também esse sentimento de perda de tempo e a perda da sequência das coisas conforme elas acontecem, né? Parece que a rotina ela fica tão rompida que você não tem mais nem senso de que dia é hoje. E a gente já está com esse senso de essa falta de tempo por causa da pandemia, né? Como que a gente pode, então, entender e até amenizar um pouco essa ansiedade que causa? Olha, se for possível, porque aí depende da história de casal para casal e do envolvimento dos dois nesse processo, principalmente pelo acolhimento aos filhos, eu sempre oriento que a rotina seja mantida no máximo que eles conseguirem, até para que a criança não sofra um impacto com antecedência. Então, se puderem, por exemplo, manter a rotina do jantar, né? Sei lá, se essa família jantava junto antes, enquanto ainda estão na mesma casa, se houver um ambiente respeitoso, que isso seja viável, é legal que as coisas sejam mantidas até que alguma decisão maior seja tomada. Até porque agora, em pandemia, é difícil pensar em sair de casa, né? Eu tenho alguns casais em consultoria comigo agora, nesse momento, e a minoria conseguiu sair de casa e ir para outro espaço. A maioria tem que conviver ainda debaixo do mesmo teto, né? E isso é muito difícil. Então, até na consultoria, a gente fala muito sobre esse momento de rotina, de família, enquanto a separação não pode ser concretizada.
E uma das coisas que eu gosto de salientar para os casais que eu atendo, porque até então são os casais que estão tentando se recuperar, né? Através do programa Como Cultivar a Alegria no Relacionamento, baseado na disciplina positiva, a gente ensina relacionamentos e intervenções para o casal voltar a encontrar aquela conexão, né? Para se reconectar. Então, a gente fala muito de um plano de criar os filhos. Então, existe o plano paralelo, cada um faz o que quer, e você pode estar casado, separado, junto, cada um faz o que quer, paralelo. Ou então ele pode ser cooperativo. E se ele é cooperativo, daí a gente vai sentar para conversar e vai usar uma linguagem também que respeite o outro. Então, em vez de falar o meu ex, a gente fala é o pai da criança, a mãe da criança. Isso nomeia e a mãe não deixa de ser mãe, o pai não deixa de ser pai por causa da separação. A gente também fala, em vez de visitar o pai, ele vai ficar com o pai, né? Ou ele vai vir da casa da mãe. Né? Uhum. Existem duas casas ainda, se for nas duas casas, né? Uhum. E em vez de usar custódia, a gente fala, esse foi o plano de educação que a gente escolheu. Então, até às vezes, mudar a linguagem do que sai da nossa boca, muda a energia de como a criança vai sentindo, que nesse momento meus pais ainda são meus pais, eles não moram juntos, eles não têm relacionamento entre eles. Exatamente, porque o vínculo entre o casal foi interrompido, mas o vínculo pela criança e com a criança nunca vai ser interrompido, né? Então, o que essa família ainda é a família da criança. Pode não ser mais marido, mulher um do outro, mas ainda são pais da mesma criança e ainda são a família daquela criança, independente de como aconteceu esse processo de separação, para sempre essas duas pessoas serão pais da mesma criança. Então é importante usar esses termos até para que ela se sinta, né, as crianças se sintam ainda dessa família. Eu já vi muita criança com dúvida quando esse assunto não é muito conversado em casa, perguntar, mas meus pais ainda vão ser meus pais? Se cada um vai para uma casa, para onde eu vou? Imagina que difícil ter esse tipo de pensamento sendo criança, né? Então, trazer uma sensação de pertencimento para ela mesmo. Ela ainda tem casa, porque ela, em alguns casos, ela deixa de ter a casa dela para ter, essa é a casa da minha mãe, essa é a casa do meu pai. E a minha casa? Então, tudo isso é muito importante, né, para as crianças passarem por esse processo também. O Alfred Adler, o psiquiatra no qual a disciplina positiva toda é baseada, na sua teoria humanista, ele fala que não são os eventos que determinam se foi bom, se foi ruim, é a nossa própria interpretação. Então, buscar escutar a história que passa na sua cabeça, né? O que é que você está se falando quando você vai dormir à noite? Só você tem contato com os seus pensamentos, só você. Você tem total controle deles. Então, se você conta uma história para você mesmo, que é uma história triste, te coloca numa posição de vítima, né? Como isso te dá força e gás para você dar o próximo passo, para você acordar no dia seguinte? Então, presta atenção na história que você se conta. Em tentar mudar essa linguagem de que aconteceu, chegou nessa situação e agora qual é o próximo passo que você vai dar em direção à sua redescoberta, a se reencontrar. E muitas vezes a gente precisa de apoio. Sozinho é difícil, não é fácil. Então procure apoio, procure um grupo, procure alguém, uma pessoa que você confia que possa te dar o apoio nesse momento. Uhum, exatamente. E sempre pensar pela criança, né? É difícil controlar o impulso na hora da raiva, na hora da tristeza, mas de uma certa forma ela é muito atingida por esses processos ou de vitimização, ou de culpar o outro, ou de tentar cutucar o outro através da criança. Então, esses impulsos são muito importantes que sejam controlados pelos adultos, porque eles têm maturidade para lidar com isso, diferente da criança, né? Tem uma pergunta aqui, como explicar a mudança para as crianças, né? Primeiro, tenha certeza que você realmente se separou na sua cabeça e no seu coração. Né? Mas a gente ainda tem dúvida se o que a gente fez está correto, a gente passa. Mesmo assim que a gente fale o que deve ser falado nos livros e no script, naquilo que você determinou, tenha certeza que aquilo que você tomou a decisão é a decisão correta para você naquele momento. Né? Porque quando a gente não está bem, parece que nada está bem. Mesmo assim que a gente fala as coisas certas, não sai com o mesmo tom de autenticidade. Depois, considere a idade das crianças. Seja apropriado para elas, né?
Muitas vezes falar uma conversa muito comprida para crianças pequenas, elas não vão entender, elas vão entender em doses menores, em doses pequenas, né? Então, considere a idade delas. Tem um estudo que fala que a partir dos 11 anos, as crianças entendem isso de uma maneira um pouco mais difícil para elas. O mundo já é um pouco mais concreto, né? E elas tendem a ter uma dificuldade em assimilar isso. Então, dê um tempo para que elas precisem para assimilar isso. Seja respeitoso, seja um apoio para elas, né? E se você estiver buscando apoio, você sente o que é um apoio para você. Às vezes não vem de você a força, vem de alguém que te dá essa coragem. E aí sim você pode ser um modelo para dar coragem para os seus filhos. Por isso que eu acho que o apoio assim, é fundamental. A outra coisa é que falar para as crianças, né? Você tem o direito de ter um relacionamento com o seu pai e um relacionamento com a sua mãe. Você não precisa escolher. E eu acho que isso, assim, a gente tem que falar isso várias vezes, né? Como se fosse um mantra, que não escolha, né? Você falar do papai o que gosta dele não determina que você gosta mais dele do que de mim. Cada um é diferente. Né? Separar o que é o pai e o que é a mãe e que o amor é infinito. Tem mais Exatamente. alguma dica que você quer adicionar? Tem uma dica que está em todos os livros de disciplina positiva que a gente estuda, que é o sentimento por trás do que é dito. Não adianta eu falar que eu estou muito bem com essa decisão, sendo que nitidamente eu não estou. A criança, ela confia muito mais no que ela sente, no que ela percebe de nós adultos, do que as palavras que a gente está dizendo. Então, esteja além de com a certeza nesse momento, esteja preparado para essa conversa, esteja bem para que ela acredite que tudo vai ficar bem. Não adianta você falar que está super tranquilo com essa decisão, sendo que ela te percebe chorando pelos cantos o dia inteiro, que ela percebe a sua agonia na hora de conversar. Então, se prepare como adulto. E aí, quando você for passar isso para a criança, ela estará preparada também, né? Então, os nossos 20 minutos acabaram, mas se você gostou, quer escutar mais, eu quero dar uma chance de te dar um recurso e a Viviane também. Viviane, você quer começar? Que recurso você quer compartilhar? Enquanto eu vou pegando o meu aqui. Olha, eu queria dizer que quem tiver alguma dúvida ainda e não tiver conseguido responder, pode até me mandar lá na minha página. Eu trouxe meu livro também para mostrar para vocês, que ajuda bastante nesse momento, e que eu criei um cupomzinho para hoje, para quem quiser fazer a compra dele. Tá lá no site da coleção Ponto com Você, e chama Minha Vida em Duas Casas, dá para ver? E com o cupom Duas Casas tem 10% de desconto hoje, tá bom? Okay. O link tá lá na minha bio também. E para quem quiser aprender mais sobre habilidades de relacionamento, digamos que você agora está pronta para procurar um outro parceiro ou então reconectar com o seu próprio, né? Eu dou a certificação de disciplina positiva para casais, como cultivar a alegria nos relacionamentos, para que você possa aprender como então se reconectar e conectar com o seu parceiro, porque afinal são habilidades de vida que a gente precisa para qualquer relacionamento. Se não for com o seu ex, vai ser com o próximo. Então, espero que vocês tenham tirado proveito dessa live e continuem procurando mais recursos nos nossos canais. Obrigada, Viviane. Obrigada, Fê. Foi muito bom conversar com você. Igualmente. Obrigada, pessoal. Obrigada.